Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês, com a casa de vocês, com a família de vocês. Muito bom dia Júlia, bom dia Neuza, bom dia Rômulo, Natália, Stephanie, Josélia, quem mais? Neuza, Kleber Nascimento, Kleber é meu capitão. Tefa, bom dia. Glorificado seja o nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, vocês são muito bem-vindos. Quero agradecer aqui no dia de hoje, 28 de fevereiro, exatamente 9 horas e 32 minutos. Estamos começando pontualmente a nossa escola. Irmã Sandra, seja bem-vinda. Flávia, Neuza, querida, muito bem. Agradecer aqui aos nossos participantes de outros estados e outros países que estão com a gente também, acompanhando a escola dominical, como o Massaro lá no Japão, Marcone lá na Califórnia, Júlia e Márcio lá em Portugal, meu amigo Charles lá na Suíça. Quem mais? Muito bem. E todo o pessoal que semanalmente tem nos acompanhado nesse estudo tão precioso. Agradecer a todos vocês, que o Senhor abençoe, guarde e traga no dia de hoje uma revelação nova para o seu coração, tá bom? Muito bem, meus irmãos, a saga continua, a epopeia continua. É o povo de Israel lá no deserto sendo conduzido pelo grande líder e profeta Moisés. Uma dificuldade enorme de conduzir esse povo, meus irmãos. Moisés tem vivenciado dias difíceis, mas nós estamos junto com ele, acompanhando e torcendo que ele consiga. Muito embora já saibamos o final dessa história, né? Mas a gente vai torcendo junto com ele e com esse povo obstinado e difícil de conduzir. Mas, irmãos, é muito comum. Quero fazer aqui uma pequena reflexão com você antes da gente entrar propriamente na escola. Presta atenção nessa reflexão. É bem comum, irmãos, ouvirmos histórias de abandono, principalmente envolvendo pais e filhos. Paulinho, seja bem-vindo, querido. Talvez esta seja a história de alguém que nos assiste, que está nos assistindo, que nos escuta. Filhos que foram privados, né, do convívio físico com seus pais ou com um dos pais, né? Filhos que tiveram pai ou mãe presentes no corpo, mas ausentes emocionalmente. Isso é muito comum, né? Oi, Nilda, seja bem-vinda, querida. Mas, irmãos, Deus é o nosso Pai perfeito. Ele disse que ainda que uma mãe viesse a esquecer do filho que ainda mama, ele jamais esqueceria dos seus. Nós estamos acompanhando uma história de um pai que busca de todas as formas estar presente na vida de seus filhos. É uma história de amor que estes filhos, apesar de todos os esforços deste pai, mesmo assim teimam em viver separados deste amoroso pai. Contudo, mesmo diante da rejeição dos filhos e da teimosia desses filhos, dos erros que eles cometem contra este pai, mesmo assim, esse pai insiste em proteger e se aproximar desses filhos. Sabe, meu irmão, minha irmã, você precisa confiar que Deus jamais te abandonará. Você precisa acreditar que Ele se importa com você, pois o seu amor é incondicional e não permite que Ele seja diferente. Mais do que isso, você precisa conhecer o seu caráter. A aula de hoje
pode ser a aula da sua virada, poderá ajudar você a se libertar dos fantasmas que te assombram pelo medo do desamparo, da solidão. Você verá um Deus que é capaz de tudo para estar com os seus filhos. Decida investir na comunhão com esse Deus, com esse Pai. Se abra para conhecê-lo de perto. Seja bem-vinda, Ivanice. Você é bem-vinda a esta aula. Decida investir na comunhão com Deus. Abra-se para conhecê-lo de perto, como você nunca jamais fez. Jogue-se de cabeça nesse rio de águas vivas. Mergulhe no amor de Cristo. Chega de sentir pena de si mesmo. O inimigo quer que você viva desconfiado de tudo, inseguro, vitimado. Mas Deus quer você livre, amado e bem resolvido. Entregue-se a Ele e esteja pronto para se surpreender no dia de hoje com esta aula. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração, como Ele tem falado ao meu. A aula de hoje é extraordinária. Nós vamos ver Deus falar e fazer coisas impressionantes que somente um pai que ama profundamente é capaz de fazer. Tá bom? Vamos orar? Rosângela Farias, chegou na hora da oração. Vamos orar? Eu quero convidar você, junto comigo, a fechar seus olhos e a gente fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. Então, eu quero que você faça esta oração comigo, uma oração rápida, pequenininha, mas uma oração que vai falar do nosso sentimento mais sincero e profundo a Deus. Então, vamos lá? Meu Deus, eu creio que o Senhor é um Pai perfeito e que jamais me abandonará. Eu quero me entregar a Ti totalmente, para que eu seja curado pelo Teu amor. Mesmo que eu não tenha ninguém no mundo, o Senhor está comigo e em mim, e isso é mais do que suficiente. Obrigado por me amar tanto, em nome de Jesus. Que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de alegria, uma manhã festiva, uma manhã apoteótica, que o Teu poder seja manifestado na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que nos acompanham, que me acompanham nesta aula. Que o Espírito Santo possa preencher todas as lacunas e necessidades que há no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Que o Espírito Santo fale profundamente ao coração através destas palavras. E em nome de Jesus, faça uso do Teu servo para ser transmissor, para ser, meu Deus, instrumento de levar a Tua palavra aos Teus filhos. Que esta manhã seja uma manhã abençoada e feliz para todos os meus irmãos. Eu te oro em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Nata Lima, Patrícia Santos chegando também. Epa, chegando muita gente aqui, graças a Deus. Eu quero sua participação. Eu quero que você fale, eu quero que você diga, eu quero que você participe, eu quero que você comente, eu quero que você compartilhe, eu quero que você interaja comigo e com todos aqueles que estão participando da aula com você. Por isso, se eu te fizer pergunta, não se acanhe. Não é? Muitas vezes na sala de aula, na presença de todos, a gente fica com vontade de dizer, responder, mas fica acanhado, né? Achando que aquilo que a gente vai dizer alguém pode censurar ou ridicularizar. Mas aí não, ninguém está lhe vendo, somente eu, somente o professor. Então, se eu te perguntar, responda, tá bom? Participe, isso é bom, isso ajuda você a se desenvolver, faz parte da sua desenvoltura espiritual na presença de Deus. Meus irmãos, eu quero começar hoje de uma forma que todo aluno gosta que o professor faça. Eu vou te entregar
eu vou entregar para vocês um resumo das aulas que vocês já tiveram, que vocês já estiveram comigo em aulas passadas. E eu vou fazer um resumo que vai te colocar numa posição de destaque em termos de conhecimento, com vantagem sobre qualquer outro estudante que já passou por essa matéria chamada Êxodo de Israel. Tá certo? Vou enumerar, destacando pontos e aspectos mais importantes desta grande epopeia. Tá bom? Diana, vai acompanhar lá em João Pessoa, né, Diana? Na Paraíba. Tá bom. Aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você acessa nossas aulas. Muito bem, eu quero descrever as circunstâncias que envolvem este grande acontecimento e que vocês podem compreender melhor o trajeto dos hebreus até a Terra Prometida. Tá certo? Vamos lá? Então eu queria começar dizendo para você o seguinte, que no capítulo 12 de Êxodo foi quando começou a libertação desse povo, quando começou a grande movimentação na saída do povo de Deus do Egito em direção a Canaã, a essa terra linda e prometida, próspera, que Deus prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então, no capítulo 12 de Êxodo começa a caminhada em rumo à terra de Canaã. Então foi dali que nós começamos a caminhar com o povo e saímos do Egito com eles, entramos no deserto. A primeira parada foi no lugar chamado Sucote. Depois que os hebreus partiram deste primeiro local de acampamento, o Senhor os guiou por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, capítulo 20. A segunda parada foi em Pi-Hahirote. Foi ali que Israel atravessou o Mar Vermelho. Êxodo 14. Nós já estamos avançando. É ali que Deus realiza o grande e maravilhoso milagre de abrir as águas para que Israel passasse a pé enxuto. A terceira parada foi em Mara. Mara, o Senhor curou as águas de Mara, Êxodo 15, para que o povo pudesse dessedentar, ou seja, matar a sua sede e se alimentar. A próxima parada foi em Elim. Ali Israel acampou junto a 12 fontes de água, Êxodo 15 e o versículo 27. Continuando pelo deserto, agora nós estamos no deserto de Sim. O Senhor enviou do céu o maná e codornizes para alimentar todo Israel. Aí nós já estamos em Êxodo 16. E agora, por fim, Israel para em Refidim. É ali onde existe a primeira batalha de Moisés com os amalequitas. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Quem foi Amaleque? Quem foi Amaleque? O rei dos amalequitas? Professor, eu perdi essa aula, eu não vim a essa aula, então eu não sei quem foi Amaleque, ou quem foi esse povo, os amalequitas. Bom, o professor não vai deixar você sem saber. Eu vou fazer aqui ainda dentro desse resumo, outro resumo sobre os amalequitas que acho pertinente, para que você que não assistiu aquela aula saiba. Irmãos, Amaleque era neto de Esaú. Amaleque era filho de Elifaz com uma de suas concubinas chamada Tima. Você deve estar lembrado, se você passou na aula você lembra, se não, você vai lembrar aqui agora. Ele tornou-se um líder na cidade de Edom, lá em Gênesis 36, que nós já passamos por isso, né? Nós inclusive estudamos essa matéria o ano passado. Eu quero aproveitar para dizer para você que a partir de março, nós vamos reviver as melhores aulas de 2019 e 2020, quando nós iniciamos o projeto do Antigo Testamento e que nós começamos com a criação de todas as coisas, desde a criação do mundo até a criação
de Adão e Eva, quando fomos para a expulsão deles do paraíso, e depois toda aquela nação pré-diluviana e pós-diluviana. Você vai reviver as melhores aulas, isso a partir de março. Aguarde lá nos nossos canais. Nós vamos avisar com antecedência para que você possa visitar os canais da rede social da nossa igreja, que vai ser o YouTube, né? Para que você possa ali assistir às aulas e reviver aquelas aulas. Então, professor, eu esqueci de algumas coisas. Opa, você vai lá, você pode acompanhar. Nós estudamos todo o livro de Gênesis. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. 2019 e 2020. Quem acompanhou? Bom, mas isso é para março, tá bom? E nós estamos já começando o mês de março. Estamos preparando todo esse material para subir para o YouTube, para que você possa ter acesso a essas aulas extraordinárias. Você vai amar. Você vai reviver as boas e melhores aulas que nós tivemos lá no ano 2019 e no ano 2020. Irmão Isaías, e aquela questão da genealogia, que é uma coisa chata de ler? Pronto, você vai apagar isso da sua mente. Você vai amar a genealogia. Você vai aprender por que as genealogias estão lá, né? Quem passou pelas aulas ao vivo e a cores, né? Nós tínhamos a oportunidade, não existia pandemia, a gente estava na aula todo domingo às 5 horas da tarde. Então, nós fizemos ali algumas dinâmicas mostrando por que dessa genealogia. E aí os irmãos ficaram admirados e surpresos. Talvez você tenha passado por isso lá comigo. Mas muito bem, mas olha só. Os amalequitas eram povos que viviam lá no deserto de Negueb, entre Berseba e entre o Sinai. O livro de Samuel informa que o povo amalequita, eles peregrinavam desde uma terra chamada Avilá até Sur, que está de frente ao Egito. Está lá em 1 Samuel 15. Eles são contados na Bíblia entre os inimigos de Israel. Existe uma referência desse povo lá no Salmo 83, versículo 7. O primeiro confronto entre os amalequitas e os israelitas ocorreu aqui, nesse lugar que nós estamos falando, Refidim, né? No deserto do Sinai, Êxodo 17. Nós já passamos por ele e você já estudou. Por causa desse ataque, foi ordenado que o povo de Amaleque fosse destruído. Foi contra os amalequitas, e você lembra que Arão e Ur seguravam, sustentavam as mãos de Moisés elevadas, enquanto o povo de Israel prevalecia na luta e na guerra contra eles. Quando a mão dele baixava, a mão de Moisés baixava, o povo começava a perder a guerra. Quando as mãos dele se levantavam para os céus, e ele cansado, porque a luta demorou, foram horas e horas e horas, e aí Arão e Ur seguravam nos braços dele assim, para que os braços não caíssem, né? Afinal, Moisés já estava com 80 e talvez 90 anos naquela época. Bom, e agora nós estamos aqui no 8º ponto, que é a 8ª parada de Israel, que é de frente para o Monte Sinai, aonde o Senhor revelou os 10 mandamentos. É nessa ocasião que o Senhor diz a Moisés: desça do monte, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, corrompeu-se muito depressa e se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo lá, um bezerro, e curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifícios a ele. Ora, irmãos, Moisés subiu ao monte buscando estar na presença de Deus. O povo, porém, permanecendo distante, se corrompeu, chegando ao ponto de construir para si um bezerro de ouro, adorando a outros deuses e pecando contra o Senhor. Por não estarem na presença de Deus, eles se deixaram influenciar por pensamentos enganosos, que se esquecendo de tudo o que Deus havia feito, e passaram a caminhar rumo à própria destruição. Ora, vocês vejam aí que esse é um dos momentos mais cruciais do povo de Deus no deserto. Deus, um pai que caminhou no meio do povo, numa coluna de fogo, para iluminar a noite,
numa coluna de nuvem durante o dia para proteger toda essa multidão do sol escaldante do deserto. Abriu o mar vermelho, deu água, deu comida, cuidou do povo, porque está conduzindo o povo em segurança. Não morre ninguém, não adoece ninguém. Deus cuida de tudo para chegar à terra prometida. Em apenas 40 dias, o povo retrocede na fé, abandona tudo, abandona Deus, a sua fé, e passam a adorar outros ídolos. Irmãos, mesmo assim, você vai ver um Deus que, mesmo sendo traído, mesmo sendo rejeitado, mesmo sofrendo com essa teimosia e obstinação desse povo, mesmo assim, você vai ver um Deus que busca incessantemente pelo amor desses filhos. Irmãos, aqui vai uma reflexão para nós. Será que nós valorizamos verdadeiramente a presença do Senhor? Porque a maioria de nós nos esquecemos com muita facilidade daquilo que Deus nos entregou. Nossas palavras, a murmuração, briga, rebeldia, são pecados que ferem o coração de Deus, nos tirando da sua presença e fazendo com que deixemos de ouvir aquilo que realmente pode mudar as nossas vidas. Agora, a pressão do povo fez com que até mesmo Arão, sacerdote do Senhor e principal companheiro, irmão de Moisés, também saísse da presença de Deus. Meus irmãos, devemos permanecer firmes na presença do Pai, sem deixar que as pressões e as dificuldades da vida, do dia a dia, nos tragam sugestões que possam nos afastar e desviar da presença de Deus. Foi a presença de Deus que abriu o mar, foi a presença de Deus que fez sair água da rocha, trouxe maná e codornizes. A presença de Deus tirou Paulo e Silas da cadeia, trouxe Lázaro de volta à vida, fez os muros de Jericó caírem. Somos o povo de Deus e, por meio da sua aliança conosco, Ele nos faz contemplar suas maravilhas. Se tão somente nos propusermos a obedecê-lo, a obediência, irmãos, ela atrai a presença de Deus. Porém, o Senhor vai dizer a Moisés e ao povo que sua presença não iria mais no meio dele. A pergunta é: por que o Senhor não desejava mais ir no meio do povo até a terra prometida? Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Eu vou ler para você. Êxodo capítulo 33. Existe uma tristeza no coração de Moisés, porque Moisés é um homem que abandonou absolutamente tudo para seguir um propósito, um chamado da parte de Deus para conduzir esse povo. E muitas vezes Moisés olha para todo esse esforço, toda esta disposição em conduzir e servir a Deus, e vê que é um povo que não merece, mas que mesmo assim Deus insiste em manter essa comunhão e esse relacionamento com eles. Moisés tem uma tristeza no coração porque o povo não tem o mesmo sentimento que há no coração dele. Mesmo assim, Moisés continua na sua liderança. Somente Deus pode ajudá-lo a conduzir. Olha só, somente a presença de Deus pode nos ajudar, pode nos levar ao final das coisas. Só a presença de Deus. Êxodo 33 diz o seguinte: o Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar vocês, e expulsarei os cananeus,
expulsarei os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu, o Senhor, não irei no meio de vocês, pois vocês são um povo teimoso, e eu mesmo poderia destruí-los no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, diz a palavra de Deus aqui, eles começaram a chorar. Eles começaram a prantear. E ninguém usou mais as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse apenas por um momento só, eu os destruiria completamente. Agora, tirem suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais as joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento, e era chamada de tenda da presença de Deus. Quem quisesse consultar ao Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés caminhar até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e pairava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, eles se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ele ficava na tenda. Vamos considerar aqui algumas coisas. Deixe sua Bíblia aberta e nós vamos considerar algumas coisas aqui para você entender todo esse processo. Irmãos, Israel cometeu um grave pecado, um grave erro, mas um erro digno de destruição. E você sabe, a semana passada nós vimos, Deus só não destruiu o povo por causa da intercessão de Moisés. Deus só não aniquilou todo Israel por causa da intercessão e da oração de Moisés. A proposta de Deus naquele momento foi: eu destruirei todo o povo, e a partir de você, Moisés, eu farei uma nova nação. E Moisés rejeitou essa proposta. Moisés audaciosamente, né? Porque Moisés era audaz com Deus, ele tinha essa liberdade, essa autoridade para conversar com Deus, porque o seu coração era inteiramente do Senhor. E ele rejeitou essa proposta, disse: não, meu Senhor, não destrua esse povo. Afinal, o que dirão do teu nome e da tua honra os outros povos? E aí Moisés começa aquela defesa, né, de um excelente advogado pelo povo. Prova de que Moisés amava o povo também, era líder de fato desse povo. Mas vamos lá. O plano original que Moisés havia recebido lá no monte, o plano original que Moisés recebeu lá no monte, quando nós estávamos estudando a lei, nós vimos que dentro da lei, nos meandros da lei, não é, haviam aspectos ligados diretamente a Deus. Um deles era a construção de quê? A construção de uma tenda para adoração. Deus mandou que construísse e deu detalhes da construção. Não só detalhes da construção, como detalhes do mobiliário. Deus detalhista. Disse tudo a Moisés, como era inclusive os móveis que deveriam estar dentro da tenda. E a tenda deveria ficar aonde? Aonde é que essa tenda deveria ser construída no acampamento, no arraial? Em que local? Vocês lembram?
A tenda deveria ser colocada, ser construída no centro do arraial. As tendas de todo o povo, de todo o arraial, era construída em círculos, e no meio ficava a tenda do Senhor, a tenda que Deus havia mandado construir, que era a tenda da adoração, ficava no centro. As outras tendas, que era a tenda da moradia do povo, ficava em volta, né? E era gigantesco isso, né? Porque eram milhões de pessoas. Então, milhões de famílias, aquelas tendas eram construídas. Mas no centro, isso significa que para onde Israel fosse, teria que estar passando ali próximo no centro. Então a tenda deveria ficar no meio da congregação, no meio do arraial. As tendas ficavam em volta, né? E a tenda do Senhor ficava no centro. Então, olha, ali a presença de Deus seria o quê? Permanente. Os sacerdotes e os levitas estariam ao seu serviço. Mas o que foi que aconteceu? O pecado mudou os planos. O pecado mudou os planos. Aliás, deixa eu fazer uma parada aqui para conversar com você. Todas as vezes que nós pecamos, que nós infringimos a lei de Deus, que nós desagradamos ao Senhor, que nós vivemos de uma forma dissoluta, que vivemos de uma forma em desacordo com o plano e a proposta de Deus, nós causamos uma separação e uma mudança nos planos. Olha, o plano original era que a tenda ficasse no meio do povo. Para onde o povo fosse, aonde acampasse, o Senhor estaria ali no meio. O pecado mudou este plano. Qual era o plano inicial lá no jardim? Era toda a tarde o Senhor vir conversar com eles, Adão e Eva. O que é que aconteceu? O pecado mudou os planos. Eles foram tirados do jardim. E agora já não havia mais a presença de Deus toda a tarde. Aqui, Israel inventa de fazer não tem nem nome, um tal de um bezerro de ouro lá, para adorar, afrontando diretamente a Deus. Um pecado gravíssimo, digno de destruição, de morte. Muda os planos. Deus, muda os planos de Deus para o povo, a ponto de quê? A ponto de Deus desejar ou sugerir a destruição do povo. Não destruiu, atendeu o pedido de Moisés. Porém, ele disse: a minha presença não estará mais no meio do povo, porque eu não posso conviver com esse pecado. E Deus então retirou sua presença do meio do povo. Irmãos, todas as vezes que nós falhamos com Deus, pecamos e erramos, nós tiramos Deus do centro da nossa vida, e Ele não fica mais no centro da nossa vida, da nossa direção, da nossa orientação. Isso, Cindy, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Olha só, Ele agora já não podia habitar no meio do povo, pois é um povo pecador, coração duro, obstinado, rebelde. E o Senhor diz: se eu ficar no meio de vocês, a minha ira vai destruir. Isso era o que eu queria. O que eu queria era viver no meio de vocês. Era o desejo de Deus, porque era o plano original. Mas agora não dá mais. Não dá. Eu não consigo mais estar no meio de vocês. Vocês são pecadores, povo de coração e dura cerviz, não é? O Senhor não pode mais habitar e caminhar com o povo no meio deles. A promessa que Ele fez aos patriarcas não pode ser mudada. Foi uma promessa que era dar a terra prometida. Deus vai cumprir a promessa. Ele diz: eu prometi a Abraão, prometi a Isaac, prometi a Jacó. Eu vou cumprir.
porque eu cumpro com as minhas promessas, disse Deus. Vou levar vocês, vou destruir os inimigos, vocês terão essa terra, uma terra que mana leite e mel, mas eu, o Senhor, não vou estar no meio de vocês por causa do pecado. E para que o povo, irmãos, percebesse a gravidade do que estava acontecendo, Moisés pega a tenda, que era para ser construída ali no meio, o que é que ele faz? Ele pega a tenda e leva para fora do arraial. O arraial, ele pega a tenda que seria aqui e leva para fora do arraial. A tenda era para estar no meio, mas agora está fora. Agora não somente fora, mas longe do arraial. O pecado do povo fez com que Deus ficasse do lado de fora. Do lado de fora. Deixa eu fazer uma revelação para você. Eu vou fazer uma revelação de um texto que talvez você não tenha recebido a revelação desse texto ainda, e eu acho propício falar desse texto aqui agora para que você entenda. Porque muitas vezes existem alguns textos que nós repetimos ele e não entendemos não compreendemos a interpretação, a razão por que ele foi dita, e colocamos esse texto com uma abordagem diferente. Preste atenção, veja bem. Vocês lembram daquela oração de Jesus à igreja de Laodiceia? Quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Irmãos, esse texto é Jesus falando a uma igreja. Não é ele falando a um pecador. Não é ele falando a um gentio, a alguém que não conhecia ele, não. Não é ele falando àquele que ainda não foi salvo. Não é ele falando àqueles que estão perdidos, não. Jesus está falando aqui à igreja. Eis que estou à porta e bato. É Jesus falando a uma igreja que Jesus, está do lado de fora. Esse texto, irmãos, esse versículo, não é um versículo evangelístico, não, irmão. É um versículo bíblico dito a uma igreja. Era uma igreja, mas Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Era Jesus falando para a igreja de Laodiceia. Então entenda isso aí. Você às vezes, ou eu, ou muitos de nós, usamos esse texto como aplicação para dizer ao pecador que Jesus está do lado de fora do coração dele querendo entrar. Na realidade, esse texto não diz isso, mas você pode usar ele como essa aplicação também, não é? Mas na realidade era Jesus falando para a igreja, dizendo: eu estou do lado de fora, eu estou batendo a porta de vocês, eu quero entrar, eu quero estar no meio de vocês, mas vocês não permitem, pelo erro, pelo pecado. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. O nosso pecado, o nosso erro, nossa obstinação em manter no erro, em manter perenemente no erro, cometendo o mesmo erro ou outros erros, mas sempre cometendo erro, que tem afastado Jesus, tem colocado ele de fora da nossa vida e não no centro da nossa vida. Aqui é o povo de Deus, mas Deus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. E lá na tenda da congregação, o que é que Deus fez? Pediu que Moisés construísse a tenda, não no meio do povo, mas fora do povo, fora da congregação e distante. Irmãos, qual é a diferença? É muito grande. É uma diferença enorme. O tabernáculo era uma tenda que Deus tinha mandado montar com todo o mobiliário próprio para a adoração. Aqui agora não há mais nada disso. É uma tenda simples, uma coberta simples. Nessa tenda, Deus tinha mandado montar, tinha previsto que ela ia ser guardada pelos levitas e pelos sacerdotes. Agora, a única pessoa que guarda essa tenda é Josué, né? Ou seja, é um modelo de tenda bem inferior ao plano original que Deus tinha para o povo. A Bíblia diz que o povo reagiu com choro
Tiraram suas vestes, tiraram suas joias, seus adereços. Porque o povo vestia roupa nova, adereço, joias, quando era uma festa, né? Mas agora eles não podiam mais vestir, eles tiraram tudo. Por quê? Porque eles estavam em pranto. Agora, você pode até pensar assim, irmão Isaías, como é que esse povo, que era um povo obstinado, duro serviço, coração teimoso, como é que esse povo, quando recebe essa notícia, cai em pranto, passa a chorar? Você, o que é que você pensa disso? A primeira coisa que me vem à mente, quando eu leio esse texto, é que esse choro não é um choro nacional. Porque se for um choro nacional, tem muita hipocrisia nisso tudo. Não é um choro de todo mundo. Alguém pode até ficar triste por ali e tudo, mas é um povo de dura serviço, obstinado. Aquele que é obstinado no erro, aquele que é teimoso, não se entristece com a tristeza dos outros, não, ou com a decepção, não é, que causou, não. Pelo contrário, ele fica por ali e tal, mas é só esperando outra oportunidade para trair novamente, errar novamente. A Bíblia diz que o povo reagiu com choro, né? Agora, entendemos que esse choro não foi de todo o povo, né? Mas daqueles que eram sinceros, porque no meio do povo tinha muita gente, milhões e milhões de pessoas sinceros, com seu coração obediente. Certamente daqueles que não concordavam com a construção do bezerro, com a falta de fidelidade a Deus. Mas para muitos foi apenas um remorso, porque quando houver outra oportunidade, eles irão falhar, e vocês vão ver lá na frente que a gente vai estudar, né? O que fica claro aqui, e isso não é arrependimento, sim, é remorso. O que fica claro aqui é que Deus desejava era uma mudança de atitude. Era uma mudança de atitude de seus filhos. É exatamente o que ele continua a desejar de todos nós: mudança de atitude. Para Moisés, tudo aquilo lhe causava uma grande tristeza, exatamente porque ele conheceu o plano original que Deus mostrou a ele lá no monte, quando ele estava lá. Deus mostrou aquela beleza. Ele recebeu diretamente de Deus como seria o relacionamento que Deus desejava com o seu povo. Ao invés daquela coisa linda que Deus havia mostrado a ele, agora apenas aquela tenda simples, e ainda fora do arraial, fora do povo, do meio do povo. E porque ele sabe de tudo isso, veja o que Moisés vai fazer. Vejam o que Moisés vai fazer, porque ele sabia de tudo que o Senhor havia prometido, de tudo que o Senhor havia planejado, a coisa linda que Moisés viu, que Deus revelou a Moisés naqueles 40 dias lá em cima do monte. Moisés desceu deslumbrado com tudo que Deus disse a ele, o que ia fazer com o povo, como iam se conduzir, como ia se comportar, os milagres, a tenda, a relação de Deus com o povo. Meu Deus, que coisa linda! E de repente agora é só uma tendazinha do lado de fora, não é nem no meio do povo, do lado de fora. Isso entristecia. Agora veja o que Moisés vai fazer. Versículo 12. Está com a Bíblia aberta aí? Nós paramos no 11. Leia o 12 agora comigo. Presta atenção aí no versículo 12. Vamos lá. Deus promete estar com o seu povo. Veja só. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandastes guiar este povo para aquela terra. Porém, não me dissestes quem é que iria comigo. Dissestes que me conheces bem, que estás contente comigo. Agora, se isso é mesmo assim, Senhor, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhestes essa nação. Foi tu que escolhestes esse povo. Irmãos, eu acho lindo essa maneira que Moisés tem de tratar com Deus. É como se de fato ele estivesse tratando com uma pessoa, com um amigo.
né? Argumentando como se Deus não soubesse das coisas ou esquecesse das coisas. Ele diz: lembra que foi o Senhor que escolheu esse povo, não fui eu, não. Eu estava lá no meu cantinho, lá no deserto, Padarã, lá com meu sogro Jetro, minha esposa, meus filhos, criando minhas ovelhinhas. Eu estava contente ali, tudo bem. E o Senhor me chamou e disse que tinha um povo, escolheu um povo e queria que eu liderasse esse povo. Então ele diz: lembra que foi tu que escolheste essa nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei vitória, Moisés. Então Moisés responde novamente: se tu não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar, Senhor. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se tu não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Oh, glória a Deus! É a presença de Deus na sua vida, meu irmão. É a presença de Deus na minha. Aleluia! E na sua vida que nos faz diferente das outras pessoas. Não é a sua beleza natural, não são os seus belos cabelos, seus lindos olhos, não é a sua bela e cara roupa que você veste, não é o seu potente carro, o seu lindo automóvel, a sua bela casa que te faz diferente dos outros povos. Não é essa beleza que Deus te deu, mas é a presença dele na tua vida que te faz diferente dos povos, das outras pessoas. Foi o que Moisés disse a Deus: Senhor, o que nos faz diferente dos outros povos é a tua presença. Se tu não vieres conosco, o que vai ser? Nós vamos ser iguais aos outros povos. O Senhor disse a Moisés, essa é uma palavra linda. Essa talvez seja a palavra que você desejaria ouvir de Deus hoje, e eu também. Sabe o que é que ele diz a Moisés? Versículo 17, ele diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você muito bem e você conseguiu a minha aprovação. Irmãos, ser aprovado por Deus, conseguir a aprovação de Deus, é o que mais deve desejar o seu coração. O seu coração não deve desejar riquezas, posses, bens. Esqueça isso. Busque com toda a força da sua alma, do seu coração. Busque na sua solidão, na solidão do seu quarto. Busque na sua intimidade com Deus, quando você está só ali com Ele. Busque a sua presença, porque a presença de Deus na sua vida é que vai fazer a diferença, é o que vai te levar à eternidade, porque tudo que você conquistar aqui na terra vai ficar. Tudo que você adquirir, conquistar, ou ser abençoado de forma material, vai ficar. Tudo que você vê, tudo que você enxerga e toca, vai ficar, vai perecer. Mas a presença de Deus e as suas palavras no seu coração vão te conduzir a uma eternidade que você vai viver com Ele, ao lado dele. Isso é o que é mais importante. E eu me emociono quando eu falo dessas coisas, porque, irmãos, é o que eu busco, é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que mais apetece o meu coração, os meus olhos, a minha mente. É a presença de Deus em qualquer lugar, onde quer que você esteja, onde quer que você possa estar. Busque pela sua presença e você vai ver o que vai acontecer. Moisés sabe que sem Deus não dá. Moisés sabe que a bênção material, ou seja, a terra
que mana leite e mel, sem a bênção espiritual, ou seja, sem a presença de Deus, não vale nada. É extraordinário, irmãos, a confiança que este homem tem em Deus. Não é por acaso que Moisés é um dos personagens mais significativos das Escrituras. As expressões que ele usa, a confiança que ele tem, a primeira coisa que ele pede é: eu quero saber o teu caminho, mostra-me o teu caminho, porque é nele que eu quero andar. Foi por isso que Deus chamou Moisés para ser líder do povo. A presença de Deus deve ser um desejo ardente do nosso coração apaixonado. Devemos manter de forma ardente o fogo do primeiro amor, que permanece aceso pelo zelo, pela busca, pela total entrega e dedicação a Jesus. Todos nós devemos ser, irmãos, consumidos por uma paixão. Quem ama Jesus Cristo, só a Ele ambiciona, só a Ele deseja. Moisés viveu esse amor em profunda radicalidade. Não ficou satisfeito com as extraordinárias experiências do deserto, a sarça ardente, com os abundantes sinais lá no Egito, que foram as pragas, no deserto. Não, mas ele buscou a presença de Deus constante. Assim progrediu na graça e no conhecimento, ao ponto de se tornar íntimo com Deus, amigo de Deus. O Senhor havia se irritado com esse povo de cabeça dura, desistido de andar pessoalmente com ele, mas por misericórdia de Moisés decide enviar um anjo. E foi nesse momento que o amigo de Deus, em atrevimento, disse: Senhor, então não me faças sair daqui. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Percebo, irmãos, que muita gente hoje, muita gente prefere as bênçãos do que o abençoador. Muitos desejam os frutos, a unção, os aplausos, não é? As recompensas, as conquistas, muito mais do que a presença de Deus. Mas aqui, nesse momento, nesse texto, nós vemos aqui o diferencial de Moisés. Ele prefere Deus a toda e qualquer outra coisa. Ele prefere primeiro a Deus. Essa amizade desinteressada, fecunda e permanente é o que Deus, o Senhor, espera encontrar, irmãos, em cada um de nós. O Senhor não fique escandalizado com o que eu vou lhe dizer, é bíblico. O Senhor não quer adoração, Ele quer adoradores. Precisamos ser homens e mulheres que desejam ser íntimos, como Moisés foi do Senhor, que façam questão de estar na presença de Deus e desejam estar dispostos a abrir mão de tudo para ter a presença de Deus permanentemente e diariamente na sua vida. Que possamos hoje, irmãos, possamos dizer todos os dias: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Êxodo 33:15. Eu quero que este texto ele fique gravado no seu coração. Se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Êxodo 33:15. Não me faça sair daqui sem a tua presença. A presença de Deus seja o principal desejo do seu coração, da sua alma, da sua mente. Minha família, meus filhos, meus negócios, meus bens, esqueça. Que o seu desejo principal seja a presença de Deus no seu coração, na sua vida. E tudo o mais ao seu redor lhe será acrescentado. Amém? Nós vamos entrar agora na construção do tabernáculo. Deus passou instruções a Moisés lindas. Você vai conhecer o simbolismo do tabernáculo e das suas peças.
Eu vou traduzir para você o que significa cada uma daquelas peças. Você vai entender perfeitamente e vai ver como Deus é maestro na revelação das coisas. Você vai se admirar. Na próxima semana, se você estiver comigo, você vai aprender sobre a construção do tabernáculo. Eu espero que você volte. Eu quero estar junto com você. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Agora 10h30, 10h29, né? Encerramos aqui a nossa aula por hoje. Mas nós temos coisas lindas e fantásticas ainda para aprender nesta caminhada de Israel no deserto até rumo à terra prometida. Deixa eu te dar aqui a bênção. Lá de Números, capítulo 6, versículo 24 e 25, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, meu irmão. Foi lindo, foi um prazer muito grande estar aqui com você. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Na próxima semana estaremos juntos, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço.